A paz do Senhor Jesus, meus amados, bom dia. Nosso cafezinho com Jesus hoje se encontra no livro de Mateus, e o versículo é o 14. Eu vou ler o 28, 29, até o 31, que vai dizer assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu um vento forte e teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Naquele momento, Pedro duvidou do milagre que Jesus ia fazer na vida dele. Naquele momento, Pedro teve medo. Naquele momento, Pedro não acreditou que Jesus era capaz de fazer ele andar sobre as águas. Porque no primeiro obstáculo que apareceu na caminhada dele, ele teve medo, ele perdeu a fé e ele afundou sobre as águas. Mas Jesus resgatou Pedro. Mas Jesus disse: homem de pouca fé. Então a palavra de Deus fala, meus amados, da nossa fé para com Jesus. Não podemos perder a nossa fé. Porque quando a gente tem fé, você não afunda sobre as águas. Você passa no fogo e não se queima. Porque você está com fé em Jesus. O seu foco é Jesus. A sua vista vai de frente para Jesus. Você não pode perder o foco. Você não pode perder a fé. Porque no momento que o crente perde a fé, ele afunda. Se Pedro não tivesse temido aquele vento forte, Pedro não tinha afundado sobre as águas. Ali foi só um teste. Jesus testou a fé de Pedro naquele momento. Que Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco com aquela fé. Mas no momento que apareceu o primeiro obstáculo, ele teve medo. E ali ele perdeu a fé. E ali ele afundou sobre as águas. E Jesus o resgatou. Mas Jesus disse: homem de pouca fé. Porque se ele tivesse tido fé naquele momento, tivesse passado, tivesse enfrentado o vento, ele não tinha afundado. Mesmo assim acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente diz: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Será que nós temos mesmo, meus amados? Reflita aí. Será que nós temos mesmo a fé que é necessária vencer todos os obstáculos? Porque a gente diz: eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus. Mas quando aparece a primeira tribulação, onde aparece o primeiro obstáculo, às vezes a gente perde a fé, a gente naufraga igual a Pedro, afunda igual a Pedro. Mas é isso aí, meus amados. Jesus, nós somos filhos de Deus, né? E Deus nos capacita e Deus prova aquele que Ele quer. Deus testa aquele que Ele quer. Como tinha muitos apóstolos, né, no barco, muitos discípulos, mas Jesus escolheu Pedro. Por quê? Pedro pediu para encontrar com Jesus sobre as águas, andar sobre as águas. Ninguém teve a atitude de Pedro, mas Jesus usou Pedro, né, para andar sobre as águas. Mas no meio do caminho, Pedro foi testado pela fé e Pedro afundou. Mesmo assim, é nós, meus amados. A gente tá nessa vida aqui para ser testado, né? Para que muitas vezes a gente é reprovado, né? Na presença do Senhor, a gente. Primeiro o vento forte que aparece, muitas vezes a gente, né, desiste. Mas o que eu digo aos irmãos, que não desista. Seja forte e corajoso. Não desista. Na primeira tempestade, clame ao Senhor. Não queira afundar não queira afundar no mar, perdão. Não queira afundar sobre as águas. Mas peça a força a Deus. Peça que Jesus aumente sua fé para que você seja um vencedor. Pedro foi um vencedor, viu? Mesmo ele afundando, mas Jesus salvou Pedro. E mesmo assim é na nossa vida, né? Muitas vezes a gente tá afundando, acha que vai perecer, mas Jesus chega e nos resgata. Amém, meus amados? Fiquem com essa palavra, que é muito lindo, né? O encontro de Pedro com Jesus sobre as águas, né? Andando sobre as águas.
E muitas vezes a gente é como o Pedro, né? A gente tem um encontro com Jesus sobre as águas, né? Às vezes em terra firme, mas muitas vezes a gente se encontra com Jesus nesses momentos, né? A gente vê o agir de Deus, a gente vê a força que Deus tem, a gente vê o amor que Deus tem sobre nós, né? Amém, meus amados? Fiquem com essa palavra e aguardem o próximo cafezinho com Jesus, amém? Meu cafezinho com Jesus é isso aqui, ó, logo pela manhã, né? Quando eu acordo um pouquinho tarde, mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu gosto de fazer é tomar o meu cafezinho com Jesus. É maravilhoso, amém? Aguardem o próximo cafezinho com Jesus.